Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos em mais uma leitura diária desta quinta-feira e é motivo de grande alegria em estar aqui mais uma vez para nós meditarmos na palavra do Senhor. Desde já eu quero aqui externar a minha gratidão aos meus pastores que têm nos confiado este trabalho. Quero agradecer pela vida também dos irmãos que são comentaristas das revistas. Neste trimestre nós temos o pastor Jean, que Deus abençoe a sua vida. E quero agradecer aqui também pela vida dos meus colegas que fazem a leitura diária, que fazem a pré-aula. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. A leitura diária desta quinta-feira, ela faz referência à lição de número 4, que tem por título Deus feito homem e seus atributos. Relembrando que neste trimestre nós estamos estudando sobre a divindade e a humanidade de Jesus Cristo, e a cada lição nós vamos entrando em alguma área, em algum aspecto relacionado ao nosso Senhor Jesus Cristo. A leitura se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 12, que diz assim: E como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Aqui na revista nós temos com o título Cristo é infinito. Quando nós olhamos este texto sagrado, eu gostaria de até voltar um pouquinho antes, aqui do versículo 12, nós vamos perceber que do versículo 10 em diante, nós encontramos ali do versículo 10 até o 12, nós encontramos uma citação que está lá em Salmos 102. Nós temos alguns versos do Salmo 102 sendo citado aqui neste texto sagrado para falar do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, um destes versos, se não me engano, foi leitura diária de uma outra lição. Mas voltando aqui, nós temos aqui o escritor da carta falando sobre o próprio Jesus Cristo nesse contexto desses versículos. Então, no versículo 10, quando ele diz, voltando aqui no 9, ele vai dizer em uma parte do versículo, ele diz: Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles como roupa envelhecerão. E aí nós chegamos aqui no versículo 12, que vai falar que como um manto enrolarás e como veste mudarão, mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. Quando nós olhamos este texto, ele traz para nós a finitude que é a nossa vida e que é este mundo no qual vivemos. Nós vivemos aqui, fazemos muitos planos, às vezes pensamos muito no futuro, talvez calculamos a nossa rota a longo prazo, mas o que a Bíblia Sagrada, que este texto sagrado traz para nós, é que a nossa vida ela é finita. Este mundo ele perecerá. Aqui ele é comparado a roupas velhas que vão envelhecer, a roupas que vão envelhecer, a mantos que se enrolarão. Aqui quando ele traz a questão de um manto que os enrolarás. Mas tu és o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo, é isso que o texto está dizendo. Ele é imutável. E quando se fala sobre Cristo ser imutável, sobre ele ser o mesmo, está falando sobre o caráter de Cristo. Ele sempre foi, é e sempre será justo. Ele sempre será Deus. Ele é aquele que é misericordioso, que se entregou na cruz do Calvário para remir os nossos pecados. E é aquele que está conosco. É aquele a quem nós buscamos, a quem nós adoramos. E nós precisamos entender que é nós que necessitamos de estar aos pés de Jesus Cristo. Às vezes muitas pessoas utilizam expressões para dizer, alguns utilizam até a expressão de dizer, eu coloquei Jesus contra a parede. Precisamos colocar em nossa mente, guardar em nosso coração
que nós somos finitos, que a nossa vida aqui, ela irá findar, que talvez aqueles que chegam a mais uma idade, que alcançam os seus 90, 100 anos, estão alcançando um tempo maior de vida, mas nós somos perecíveis, é como a Bíblia compara, nós somos como a flor, nós somos como uma fumaça que logo, né, se dissipa, que logo se desfaz. A nossa vida aqui é como um vapor que logo vai se desfazer. Mas Cristo é imutável, Cristo é infinito, Ele não tem fim, Ele é eterno e somos nós que precisamos humilhar aos seus pés e entender que nós somos pobres, necessitados da sua misericórdia. São estas minhas palavras, que elas possam estar guardadas em nosso coração, que seja um alimento para a nossa alma, que nós possamos aprender a depender do Senhor Jesus Cristo e entender que sem Ele nós não somos nada. Deus abençoe.